Você já reparou que o mundo está cheio de gênios nas finanças que estão completamente quebrados, enquanto aquele seu tio de hábito pacato que mal sabe usar o Excel acumulou um patrimônio invejável? Pois é, se a riqueza dependesse apenas da matemática, tabelas e QIs, todo professor de cálculo seria bilionário e todo operador de Wall Street morreria velho e rico. Mas dando um spoiler, não é bem isso que acontece. Nós adoramos acreditar que nós somos seres puramente lógicos, calculando risco e retorno em tempo real. Mas a verdade nua e crua e ligeiramente humilhante é que quando o assunto é dinheiro, as pessoas normalmente agem mais como um chimpanzé bêbado num cassino em Las Vegas. Construir patrimônio tem pouquíssimo a ver com inteligência e quase tudo a ver com comportamento. E nesse vídeo de hoje eu vou te provar por que a sua conta bancária é o reflexo da sua mente e não do seu diploma. Então deixa eu te contar uma história real de um americano chamado Ronald Read. Ele foi um faxineiro e frentista de um posto de gasolina a vida inteira. Ele morava num lugar simples e usava roupas discretas. E quando ele morreu aos 92 anos de idade, ele deixou uma fortuna aproximada de 8 milhões de dólares para uma biblioteca e um hospital de sua cidade. O cara era um gênio de Wall Street disfarçado? Não, ele só teve paciência e consistência. Por outro lado, viveu na mesma época de Ronald um cara chamado Richard Fusconi. Richard era um executivo de alto padrão formado em Harvard que faliu espetacularmente na crise de 2008. Richard tinha o intelecto, mas ele também tinha um comportamento de um viciado em adrenalina. Agora eu sei exatamente o que você está pensando aí do outro lado da tela. Pô, Eric, mas do que adiantou o Ronald passar a vida inteira limpando o chão, guardando cada centavo, se no final ele não utilizou nada daquele dinheiro? Olha, eu até entendo a sua lógica imediatista, mas você está confundindo felicidade com ostentação. O que o dinheiro de Ronald comprou para ele não foi uma Ferrari na garagem para impressionar o vizinho. Foi algo infinitamente mais valioso, a paz de espírito. Sabe aquela sensação de deitar a cabeça no travesseiro e não te dar um nó no estômago pensando no boleto de amanhã? O dinheiro na conta te dá o maior superpoder do mundo moderno, a capacidade de dizer não. Dizer não para um chefe abusivo, dizer não para aquele trabalho que destrói a sua saúde mental, dizer não para uma situação humilhante que você só aceita passar porque a sua corda financeira está no pescoço. O dinheiro, ele compra a sua soberania. E você não precisa ser igual ao Ronald Read e levar milhões para o caixão. Você pode poupar para poder viajar, empreender, viver bem. Mas tem um pequeno detalhe lógico que a sua mente costuma pular. Para você decidir o que fazer com o dinheiro, primeiro você precisa ter o dinheiro. Gastar tudo hoje com a desculpa de que eu posso morrer amanhã não é viver intensamente, é burrice a curto prazo. Ah, Eric, você só fala isso porque sempre foi organizado. Não, eu falo isso com propriedade, porque eu já estive sentado no banco dos réus dessa ignorância comportamental. Anos atrás, em uma reunião de negócio, eu fui apresentado a um sujeito e o mediador da conversa me apresentou com todos os elogios. Esse aqui é o Eric, ele é engenheiro, é fluente em inglês e é empresário. O cara, quando estava apertando a minha mão, ele brincou: poxa, com todas essas qualidades, você deve ser rico. Eu sorri por fora, mas por dentro eu tomei um soco no estômago. Sabe por quê? Porque naquela época eu não tinha quase nada na minha conta bancária. Muito pelo contrário, eu vivia o clássico jogo de soma zero. Tudo que entrava, saía. Eu tinha as qualificações, eu tinha o diploma, eu tinha a capacidade de gerar renda. Mas o meu saldo final era sempre zero. Foi só depois de quebrar a cara e buscar a educação financeira é que a minha ficha caiu. A minha qualificação por si só não me deixaria rico. Elas até ajudaram a aumentar meu salário e aumentar meu faturamento, mas colocar o dinheiro na conta e fazer ele ficar lá só aconteceu quando eu mudei o meu modelo mental. Se você não governar o seu comportamento, você pode ganhar 5 mil, 50 mil, 500 mil reais por mês. Você só vai ser um pobre que consome coisas mais caras e financia passivos maiores. Agora, se você acha que esse lance de mudar comportamento é apenas papo de coach moderno de Instagram, vamos voltar 2.400 anos no tempo. Vamos falar do rei Filipe II da Macedônia. Antes dele assumir o trono, a Macedônia era uma piada na Grécia Antiga. Era um reino pobre constantemente invadido pelos vizinhos, os soldados andavam desorganizados e o tesouro real estava sempre zerado. O comportamento padrão daquele povo era o desespero e a submissão. Quando Filipe assumiu o trono, ele não recebeu ouro de herança. O que ele fez foi mudar o comportamento do reino. Ele instituiu uma disciplina militar brutal, reformulou a economia cortando privilégios e focando no longo prazo. Treinou seus homens para agirem como uma unidade perfeita, a famosa falange macedônica. A privação estratégica e o foco comportamental de curto prazo transformaram a Macedônia em um quintal empobrecido, um dos maiores reinos do mundo antigo, pavimentando um império que o seu filho Alexandre o Grande expandiria depois. A história está cheia de reinos
reinos que ruíram porque os seus reis eram impulsivos e gastavam tudo em banquetes, como os imperadores romanos tardios, e reinos pequenos que se tornaram gigantescos porque entenderam o valor da estratégia e disciplina. O seu bolso é o seu reino. Se você se comportar como um rei decadente que gasta tudo para manter as aparências para a corte vizinha, o seu destino é a invasão dos credores e a ruína total. Mas para dar um embasamento cirúrgico nisso tudo, Morgan Housel, no livro A Psicologia Financeira, traz um conceito que deveria ser ensinado em todas as escolas: o conceito de suficiente. O maior perigo para o seu patrimônio é não saber quando parar de mover a linha de chegada. O ego é o maior ralo do seu dinheiro. Housel diz que gastar dinheiro para mostrar para as pessoas o quanto de dinheiro você tem é a forma mais rápida de ficar pobre. É uma matemática simples, mas que o seu cérebro tenta ignorar porque ele quer a dopamina do consumo imediato. O dinheiro, no final das contas, ele é igual ao oxigênio. Quando você tem o suficiente, você nem pensa nisso, você só foca em viver. Agora, quando ele falta, é a única coisa que você pensa. Mas o erro clássico de todo ser humano é achar que acumular oxigênio em tanques banhados a ouro vai fazer você respirar melhor. Não vai. Isso só vai fazer você carregar um peso desnecessário enquanto tenta parecer mais importante. Eu prometi no início desse vídeo que eu ia te dar o pontapé inicial para você mudar. E o primeiro passo não é abrir uma conta naquela corretora que um jovem de 22 anos vestido de terno te indicou lá no TikTok, e nem comprar a ação do momento. O pontapé inicial é um exercício de humilhação controlada. Você vai abrir o seu extrato do mês passado hoje à noite. Você vai olhar linha por linha do seu extrato e vai identificar qual o percentual daquilo que você gastou para alimentar o seu ego ou para impressionar pessoas. Cuide com as despesas com comida dizendo comer é necessário. Sim, mas você não precisa comer todos os dias em restaurante, nem muito menos gastar 50, 60 reais naquela padaria em uma refeição. Mude o seu comportamento antes de querer mudar o seu saldo bancário. Sem a mentalidade certa, qualquer aumento de salário só vai aumentar as despesas. Se você teve estômago forte para ouvir essa dose de realidade até aqui e quer aprender a governar o seu dinheiro, se inscreva no canal. Se você achou ruim ou ficou ofendido, deixe um comentário me xingando. O algoritmo do YouTube adora o seu ódio e continua entregando o vídeo do mesmo jeito. Um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.